Olá galera, sou Iago Pessoa e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o exercício Box Jump, exercício bastante utilizado no treinamento pliométrico, em box de crossfit. A gente vai estar observando se faz sentido utilizar a altura da caixa próxima à máxima que o atleta consegue saltar. Para isso eu selecionei um artigo feito por um grupo da Alemanha em parceria com um grupo dinamarquês, em que os autores investigaram justamente o efeito da altura da caixa no desempenho do salto, utilizando atletas de handebol de elite feminino. A premissa por trás desse artigo parte que o salto vertical é um fator discriminante do nível dos atletas. O que isso quer dizer? Atletas que eram draftados no futebol americano, eles saltavam mais do que os atletas não draftados. O draft é como se fosse uma espécie de peneira em que os atletas saem da liga universitária e são selecionados para a liga profissional. No voleibol, os atletas que participavam da primeira divisão saltavam mais do que os atletas de divisões menores. E algo semelhante ocorria com atletas de handebol de diversas categorias de base e nível competitivo diferente. Neste ponto, a gente destaca que alguns métodos são utilizados para desenvolver essa capacidade física, no caso, desenvolver essa ação de saltar, como, por exemplo, o treinamento resistido, treinamento balístico e o levantamento de peso olímpico, obviamente, com algumas adaptações. Alguns critérios são importantes ser utilizados para determinar que exercício utilizar. Por exemplo, a especificidade do grupo muscular, o tipo de contração muscular, o ângulo articular e o tempo de contração. A gente precisa levar isso em consideração para ver se o exercício atende a demanda necessária para aquele esporte. E também considerar o risco e o benefício que esse exercício vai trazer. Aqui eu deixo duas frases, duas considerações dos autores, em que ele demonstra que o treinamento físico ele é um treinamento de suporte ao esporte principal e também que riscos desnecessários devem ser sempre eliminados, já que a gente está buscando melhorar o esporte principal, ou seja, qual seria o esporte principal? O vôlei, o futebol, o esporte que ele se propõe a jogar. Então a gente não deve aumentar o risco de lesão no treinamento físico. Desta forma, um dos exercícios bastante utilizado na iniciação ao treinamento balístico ou treinamento pliométrico é o salto para a caixa, o box jump, que consiste no atleta saltar para um plano elevado. A ideia de utilizar um plano elevado é que o atleta tem um impacto menor na fase de aterrissagem, já que o tempo de ação da força da gravidade será menor, ou seja, vai acelerar menos esse corpo e aí o impacto vai ser menor, trazendo com isso uma menor exigência para o sistema muscular e também para o tecido conjuntivo. No entanto, há quem acredite que quanto mais eu aumento a altura da caixa, maior a intensidade do exercício, sendo que essa premissa é um pouco falha, já que quando eu aumento a altura da caixa, eu não modifico tanto a fase de decolagem. Os autores vão investigar justamente isso, mas eles já apontam isso como uma premissa falha. Além disso, quando eu altero a altura da caixa pondo alturas muito elevadas, eu faço com que o atleta tenha uma demanda adicional de coordenação e flexibilidade e também a especificidade do exercício se perde um pouco. Por quê? Quando eu utilizo uma caixa muito alta, pode ver que a mecânica do exercício muda. A atleta que ao saltar, ela puxa o joelho em direção ao peito para conseguir chegar na parte superior da caixa, obviamente, inclina o corpo um pouco mais para frente e pode ver que a fase de quando ela aterriza, ela está com o quadril muito baixo, fazendo muita flexão aqui de quadril, que não é comum em esportes. Quando a gente pega o salto para uma altura da caixa menor, que ele vai chamar aqui de low box, fica muito semelhante a um salto com contramovimento comum. Se você olhar aqui na fase de aterrissagem, em todas as fases, na verdade, se assemelha bastante a um salto com contramovimento comum. Então, eles colocaram lá como objetivo investigar a relação entre o desempenho em um salto com contramovimento e a altura da caixa em que um atleta poderia saltar com sucesso e investigar essa altura da caixa
influencia na decolagem. A metodologia utilizada nesse artigo, a gente começa pela característica dos participantes. Foram recrutados 10 atletas de elite de 2 clubes lá da Dinamarca. As atletas tinham, em média, 20 anos de idade, a estatura de 1,74 metros, aproximadamente, e 73 quilos. O critério de inclusão era ser jogadora de linha, ou seja, as goleiras não participavam desse estudo, e ter atuado no jogo anterior do clube. Eu achava que essa amostra poderia ser um pouco maior, principalmente por ser. Se você pensar que handebol começa a recrutar de dois times, na linha vão jogar 6 atletas. Se ele pegasse o time titular dos 2 clubes, dariam 12. Só, só, só 10 atletas participaram. E provavelmente algumas reservas também atuaram. Eu achava que essa amostra poderia ter sido um pouco maior, mas que também não influenciou tanto no resultado do estudo. Os procedimentos utilizados, a fase pré-experimento era composta por verificação da estatura, eles mediam a estatura lá das atletas, um aquecimento geral de 5 minutos, um aquecimento específico em que ele saltava 3 vezes com salto submáximo, ou seja, era indicado para o atleta não saltar o máximo que ele poderia, e era feita a familiarização do salto para a caixa, ou seja, o box jump. Elas saltavam 3 alturas, 0,16, 0,25 e 0,31 centímetros. Aqui na parte experimental, o estudo foi dividido em 2 partes. Na primeira parte, era determinado o salto com contramovimento máximo. Era um salto comum, se verificava a altura máxima que ele conseguia atingir. E era feito um teste incremental para verificar a altura máxima da caixa que seria utilizada na parte 2. Havia um descanso de 5 a 8 minutos e aí eles passavam para a segunda parte. De forma randomizada e alternada, o que isso quer dizer? Que poderia iniciar com salto para a caixa mais baixa ou com o salto para a caixa em alturas mais altas. Eu coloquei aqui iniciando pela mais baixa, mas isso aí era randomizado. E os saltos era alternado também, ou seja, se saltou primeiro para a caixa baixa, em seguida saltava para a caixa mais alta. Eles faziam 3 saltos em cada altura. Foi utilizado 90% do máximo, que é importante explicar, que era para garantir que ele ia conseguir atingir pelo menos um salto, ele ia conseguir cumprir, que poderia ser que a altura máxima ele conseguiu saltar uma vez lá na fase de teste e não conseguisse saltar mais. Então eles pegaram diminuir 10% para garantir que pelo menos um salto seria válido. E pós-experimento, eles ainda saltavam 3 vezes, não, igualmente como saltava aqui no começo. 3 saltos máximos, e eles verificavam a altura desse salto também. Vocês vão entender na fase de resultado por que eles colocaram esses 2 saltos exatamente nessa fase dos procedimentos. Para verificar as variáveis, eles utilizaram a plataforma de força. E as variáveis foram 5. O pico de força, o pico de potência, o pico de deslocamento do centro de massa, o tempo concêntrico para decolar, a taxa de pico de desenvolvimento de força. Bom, para quem não está um pouco familiarizado com essas variáveis, principalmente com a taxa de pico de desenvolvimento de força, o tempo concêntrico para decolar e o pico de deslocamento do centro de massa, a taxa de desenvolvimento era a taxa que foi definida como a inclinação da curva força-tempo entre cada conjunto de 2 pontos de dados consecutivos. Aquela relação entre força e tempo. O tempo concêntrico para decolar era o tempo entre o menor registro de deslocamento do centro de massa e o ponto em que a força total de reação do solo caiu abaixo de 5. Porque quando caiu abaixo de 5, quer dizer que ele estava quase sem contato ou o contato tinha acabado com a plataforma. E o pico de deslocamento do centro de massa foi dado em metros, seria o deslocamento do centro de massa, que foi calculado com a posição inicial descrita, definida como zero. Ou seja, ele parado de frente à caixa era dado como zero, e eles mediam essa variação do centro de massa. Análise de dados. Utilizou-se Shapiro-Wilk
para verificar a normalidade dos dados. Então, como os dados foram normais, eles foram apresentados em média e desvio padrão. Uma análise de regressão para ver a relação do salto contra movimento e o box jump. Utilizou-se o teste T-Student para comparar as alturas da caixa, a caixa mais baixa e a caixa mais alta, e o tamanho do efeito também foi apresentado. Bom, é importante deixar logo de cara que não houve diferença significativa entre os saltos com contra-movimento. O que isso quer dizer? Que os procedimentos realizados com a caixa mais baixa e a caixa mais alta era livre de fadiga. Os atletas a fadiga não interferiu nos resultados, já que eles saltavam a mesma altura no início e no final dos procedimentos. Outro ponto a se destacar é que não houve relação entre o salto com contramovimento e a altura máxima atingida no box jump. Você pode ver que o R foi de 0,35 e o P foi maior que 0,05, ou seja, não foi significante. Em relação àquelas variáveis que eu apresentei lá, aquelas 5 variáveis, foram comparadas entre a altura da caixa mais baixa, low box, e a altura da caixa mais alta, high box. E não houve diferença significativa para nenhuma das variáveis, ou seja, tanto fazia saltar para caixas mais baixas quanto mais altas, que a potência não aumentava, o pico de força não aumentava, o tempo concêntrico também não aumentava, não havia variação alguma e os tamanhos de efeito também foram bastante triviais, pouco significantes. Com isso, os autores apresentam como uma aplicação prática o quê? O box jump não serve como comparação válida para o desempenho do salto. Isso porque ele não mostrou relação como eu mostrei nos resultados. Ou seja, eu não posso comparar o desempenho de salto de duas pessoas utilizando o box jump, até porque como para saltar para a caixa demanda coordenação um pouco melhor, um pouco mais de flexibilidade, isso interfere demais na avaliação. É óbvio que se eu pegar uma pessoa que só conseguia saltar numa caixa até 20 centímetros e aí ela passa a conseguir saltar para uma caixa de 50, ela teve uma melhora no salto, mas isso não quer dizer que eu possa comparar entre pessoas. Se eu quiser testar o salto, eu devo testar pelo salto com contramovimento padrão. Caixas mais baixas parecem apresentar melhor benefício, justamente porque reduz o risco do atleta se machucar e traz o mesmo efeito que utilizar a caixa mais alta. Ele sugere que seja utilizado 20% da altura do salto com contramovimento, ou seja, se o atleta salta 60 centímetros, você reduz 20%, multiplica por 0,20 e aí você vai ter a altura ideal para a caixa para ele fazer o box jump. Além disso, deve se atentar para a recomendação que você vai dar ao atleta antes dele saltar. Você deve falar para o atleta, salte tão alto quanto possível. Por quê? Para dar intencionalidade a esse exercício, fazer com que ele salte o máximo que ele pode. Assim o exercício vai ter uma garantia que vai dar certo. Porque uma das premissas de usar a caixa mais alta é fazer com que tenha um efeito psicológico, ele se esforce mais para alcançar. No entanto, esse estudo demonstrou que se você dá a instrução certa, ele vai utilizar o máximo que ele pode do mesmo jeito. E os argumentos utilizados para utilizar caixas de alturas próximas à máxima são bastante inválidos e rasos, né? Todos os resultados desse estudo demonstram que não há essa necessidade, a não ser que você queira fazer uma brincadeira, não seja uma prática para melhorar um atleta. Seja, por exemplo, CrossFit, que tem muita competição dentro dos box, algo desse tipo. Mas para treinar atletas, ser um exercício dentro de um programa de treinamento, não faz sentido colocar o atleta com esse risco. Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Espero que tenha sido útil e que tenha ficado bem compreensível que não há necessidade de utilizar caixas próximas à máxima. Pode ser utilizado a alturas mais baixas, garantindo a segurança do atleta. Se você quiser ler o artigo na íntegra, que é o que eu sugiro fortemente, por favor, entrar em contato por e-mail ou pelo meu Instagram. Muito obrigado, deixe um like se gostou e também se inscreva no canal e até a próxima.